Salmo 80. Título: Ao mestre de canto, segunda melodia, os lírios. Pela quarta vez temos uma canção sobre Sozanim, ou os lírios. Os anteriores são Salmos 45, 60 e 69. Por que é dado esse título? Seria algo difícil a dizer em cada caso, mas a forma poética e encantadora deste salmo pode bem justificar o charmoso título. O salmo é um testemunho da igreja, como um lírio entre espinhos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. O profeta não começa simplesmente sua oração, mas mescla alguns títulos, pelos quais ele muito aptamente dirige-se a Deus e apela por sua causa. Ele não diz: ó Senhor, que sustém e governa todas as coisas no céu e na terra, que estabeleceu seu lugar de habitação acima do céu dos céus. Mas diz: o Senhor é o pastor de Israel, o Senhor que guiou José como um rebanho, o Senhor que habita entre os querubins. Aquelas coisas que intensificam o favor e a providência de Deus revelados a Israel. Ele traz a lembrança para que possa nutrir e fortalecer a confiança em oração. Aprendamos com este exemplo a alimentar e fortificar a nossa confiança na oração a Deus, com a marca dessa bondade divina e paternal a nós revelada em Cristo, nosso pastor e propiciação. Músculos. Ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Agora, você consegue imaginar tal cena e não pensar nesse pastor que guiou José como um rebanho e pensar em outro rio que todas as suas ovelhas devem atravessar? Ele também vai adiante, como no caso do rebanho. Aquelas que se mantêm próximas a ele não temem o mal. Elas ouvem sua voz, sua doce voz, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Com os olhos fixos nele, elas mal enxergam a corrente ou sentem suas ondas frias e ameaçadoras. A grande maioria, no entanto, demora-se, tremendo na beirada, temendo se lançar. Elas ficam para trás, olham para baixo, para o escuro rio e, como Pedro no tempestuoso Genezaré, quando a fé falha, começa a afundar. Então clama por ajuda, mas não em vão. O bom pastor apressa-se em resgatá-las, e nenhum de seu rebanho jamais perece. Até mesmo os cordeirinhos mais fracos são levados em segurança para o outro lado. Certa vez, vi rebanhos cruzando o Jordão para a bela e feliz Canaã. E ali a cena era ainda mais marcante e impressionante. O rio era mais amplo, a corrente mais forte e os rebanhos maiores, enquanto os pastores eram pitorescos e bíblicos. Enquanto os pastores eram mais pitorescos e bíblicos. A catástrofe, também, pela qual muitas ovelhas eram ameaçadas de serem arrastadas naquele misterioso mar de morte, que engole o próprio Jordão, era mais solene e sugestiva. W.M. Thompson, em A Terra e o Livro. Tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que conduzes José como um rebanho. És considerado pelo incrédulo como desinteressado em nossas questões. Portanto, estende a tua mão para nos auxiliar, de modo que a boca daqueles que pronunciam iniquidade seja calada. Nós não buscamos ouro e riquezas ou as dignidades deste mundo, mas ansiamos por tua luz. Desejamos mais ardentemente conhecer-te, portanto, mostra o teu esplendor. Savonarola.
Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Nosso maior temor é a suspensão da presença do Senhor, e a nossa esperança mais intensa é a perspectiva do seu retorno. Versículo 2: Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. É sábio mencionar os nomes do povo do Senhor em oração, pois eles são preciosos para ele. Jesus carrega os nomes de seu povo em seu peitoral, assim como a menção dos nomes dos filhos. Tem poder com o Pai, assim o é com o Senhor. Charles Adam Spurgeon. Versículo 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto. A ti, Senhor, converte-nos do terreno para o celestial. Converte nossas vontades rebeldes a ti. E, quando estivermos convertidos, mostra o teu rosto para que te conheçamos. Mostra o teu poder para que te temamos. Mostra a tua sabedoria para que reverenciemos. Mostra a tua bondade para que te amemos, Senhor. Mostra-os uma vez, mostra-os uma segunda vez, mostra-os sempre, para que possamos passar com rostos felizes através da tribulação e sejamos salvos. Quando, Senhor, tu salvas, seremos salvos. Quando retiras tua mão, não podemos ser salvos. Savonarola. E seremos salvos. Tudo que é desejado para a salvação é o favor do Senhor. Apenas um olhar dele transformaria Tofete no paraíso. Independentemente de quão feroz seja o inimigo ou lúgubre o cativeiro. A reluzente face de Deus garante vitória e liberdade. Este versículo é uma oração muito útil. Como nós também frequentemente nos extraviamos, clamemos muitas vezes com nossos lábios e coração: restaura-nos, 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 restaura-nos. Ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Que Deus deve se zangar conosco quando pecamos, parecer natural o suficiente. Que Deus deve se zangar conosco quando pecamos, parecer natural o suficiente, mas que Ele se zangue até mesmo com nossas orações é um sofrimento amargo. Charles Adam Spurgeon. Deus não tem apenas as carruagens e os cavaleiros do céu para defender seu profeta, mas até mesmo as criaturas mais ínfimas, mais indóceis e desprezíveis, com as quais confundir seus inimigos. Se Golias segue adiante para desafiar o Deus de Israel, será então combatido com um seixo. Se Herodes se inflama por ser um Deus, Deus enviará seus vermes para ele e toda a guarda do rei não poderá salvá-lo deles. Você ouviu falar dos ratos que ninguém conseguiu expulsar até que tivessem destruído aquele ganancioso prelado, e da mosca que matou o Papa Adriano. Deus tem mais maneiras de punir do que o número de suas criaturas. Sua ira, portanto, parece profundamente mais aterradora do que nos é apresentada sob tão grande título: o Senhor, Deus dos exércitos. Está indignado. Fala-se de Tamerlão, que conseguia aterrorizar seus inimigos com o simples olhar de seu rosto. Oh, que terror então habita o semblante de um Deus ofendido. Thomas Adams. Versículo 5. Dá-lhe a comer pão de lágrimas. A carne deles é temperada com salmoura, destilada de óleos chorosos. Suas refeições, que foram antes épocas de alegria social, são agora como jantares de funeral, para o qual cada homem contribui com seu bocado amargo.
O seu povo antes comeu pão de trigo, mas agora recebem de sua própria mão uma dieta nada melhor que pão de lágrimas, e a beber copioso pranto. Pão de lágrimas é muito mais o fruto de maldição do que o comer o pão do suor do rosto, mas será, pelo amor divino, transformado em uma bênção ainda maior, ministrando à nossa saúde espiritual. Versículo 6. Que os nossos inimigos zombam de nós a valer. Eles encontram jocosidade em nossa miséria, comédia em nossa tragédia, sal para seu espírito na salmoura de nossas lágrimas, divertimento em nosso assombro. É diabólico divertir-se com as tristezas de outro, mas é o hábito constante do mundo, que jaz no maligno. Alegrar-se com as tribulações dos santos. A semente da serpente segue seu progenitor e se alegra no mal. Charles A. Spurgeon. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Veja o versículo 3 e observe que ali era somente restaura-nos, ó Deus. Aqui, ó Deus dos exércitos. No versículo 19, ó Senhor, Deus dos exércitos. Como o pássaro, por muito agitar as asas, ajunta vento sobre elas, e se eleva mais alto, assim é a fé em oração. John Trapp. Versículo 12. Porque lhe derribas as cercas? Todos que não guardam seus preceitos, que não conhecem o caminho de Deus, pecadores abertos, desonestos, esses são os homens escolhidos para ministrar no altar. A estes são concedidos benefícios, estes colhem uvas para si mesmos, mas não para o Senhor. Eles não consideram seus pobres, não alimentam os famintos, não vestem os nus, não ajudam o estrangeiro, não defendem a viúva e o órfão, devoram o cordeiro do rebanho, e engordaram o bezerro no meio da manada. Eles cantam ao som do saltério e do órgão, como Davi. Pensam que têm instrumentos de canção organizados em coros, louvando a Deus com os lábios, mas no coração estão distantes de Deus. Bebem vinho em cálices, perfumados com os aromas mais intensos. Nada sofrem pela tristeza de José. Sem piedade alguma, lidam com o necessitado e o pobre. Hoje no teatro, amanhã na cadeira do bispo. Hoje na casa de fantasias, amanhã um cônego no coral. Hoje um soldado, amanhã um padre. Eles transgrediram o seu caminho e se voltaram para a sua videira. Não para que de fato a cultivem para o Senhor, mas para que possam colher suas uvas para si mesmos. Savonarola. Versículo 13. O javali da selva a devasta. Nenhuma imagem de um inimigo destrutivo poderia ser mais adequada do que essa aqui utilizada. Nós já lemos sobre as raposinhas que destroem as videiras. Mas o javali selvagem é um inimigo muito mais destrutivo, abrindo caminho, quebrando cercas, cavando o solo, destruindo as videiras e pisoteando-as. De fato, os habitantes de países onde prolifera o javali selvagem prefeririam antes enfrentar um leão a um desses animais, cujo golpe de presas, como navalhas, é dado com rapidez estonteante e que é suficiente para despedaçar um cavalo e cortar um cão quase ao meio. J.G. Won em Animais da Bíblia. Segundo o Talmud, a letra do meio da palavra traduzida como selva, neste versículo é a letra do meio do saltério hebraico. Daniel
Creswell. Versículo 14. Visita esta vinha. Ainda tem raízes, ainda vivem alguns galhos. Começou no princípio do mundo, nunca falhou e jamais falhará. Pois o Senhor disse: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pode ser diminuída, não pode jamais falhar. Pode ser diminuída, não pode jamais falhar. Esta vinha é a vinha que o Senhor plantou. Há um Espírito, uma fé, um batismo, um Deus e Senhor de tudo, que é tudo em todas as coisas. Efésios 4. Visita então esta vinha, pois tua visitação preserva-lhe espírito. Visita-a, visita-a, por tua graça, por tua presença, por teu Espírito Santo. Visita com a tua vara e o teu cajado, pois a tua vara e o teu cajado consolam. Visita com teu flagelo, para que ela possa ser castigada e purificada. Pois o tempo da poda chega. Lança fora as pedras, junta seus galhos e amarra-os em feixes para a queimada. Levanta, corta os brotos supérfluos. Deixa firme os seus apoios, enriquece o solo, ergue a cerca e visita esta vinha, como agora tu visitas a terra e a regas. Savonarola. Versículo 17. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Nações surgem ou caem largamente por meio da instrumentalidade de indivíduos. Por Napoleão os reinos são fustigados e por Wellington nações são salvas do tirano. É pelo homem Cristo Jesus que o Israel caído se erguerá, e de fato por meio dele, que ousa chamar-se de Filho do Homem. O mundo deve ser liberto do domínio de Satanás e da maldição do pecado. Ó Senhor, cumpre a tua promessa ao homem, à tua destra que participa em tua glória, e concede que ele veja o prazer do Senhor prosperando em sua mão. Charles Haddon Spurgeon. Agora, uma vez que Cristo é chamado de homem da destra de Deus, isto diz que ele é o objeto de suas considerações mais calorosas e honráveis. Nele, Deus muito se agrada. E como sinal disto, Deus o estabeleceu no lugar de maior honra. Ele é o Filho do Homem, a quem o Pai posicionou fortemente por si, ou seja, para suportar a honra e a dignidade do caráter divino em meio à geração perversa e ardilosa. A consideração da destra do Pai estando sobre ele, ou da satisfação do Pai nele como nossa garantia, serve para nos animar e entusiasmar nossas abordagens a seu trono. É a incitação mais intensa para colocarmos em prática essa resolução, e assim não nos apartaremos de ti. Alexandre Piri. Versículo 19. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até mesmo nós que fomos tão destruídos. Nenhuma extremidade é grande demais para o poder de Deus. Ele é capaz de salvar no momento final, e isso também simplesmente voltando o seu rosto sorridente para o seu afligido. Os homens pouco podem fazer com seus braços, mas Deus pode fazer todas as coisas com um olhar. Viver para sempre na luz do semblante de Jeová. Charles Haddon Spurgeon. Durante a aflição, Deus vem, e quando ele vem, já não há mais aflição. Provérbio gaélico.